plantão no necrotério. Madrugada. A quietude era quase palpável. Máquinas zumbem, um contraponto ao silêncio absoluto. Eu, já calejado pela frieza da morte, trabalhava indiferente. A noite se arrastava, lenta e fria como as mesas de aço inoxidável. O cheiro de desinfetante pairava no ar, misturado a um odor metálico que eu já não distinguia. Era apenas mais uma noite. Ou assim eu pensava. Um chamado. Sirenes rasgaram o silêncio. Um corpo, disseram. Um homem, sem identificação. Ele chegou coberto, rosto oculto, rotina. Preparei a mesa, pronto para mais um cliente silencioso. Ao descobrir seu rosto, um arrepio percorreu meu corpo. Seus olhos, arregalados, pareciam me encarar. Um sorriso sinistro parecia gravado em seus lábios. Ignorei a sensação. Cansaço. Pensei. De volta à minha mesa, o silêncio, antes familiar, agora me oprimia. Um rangido metálico cortou o ar. Olhei ao redor. Na outra ponta da sala, a porta de um compartimento, entreaberta. Estranho. Lembro-me de tê-la trancado. Aproximei-me, cauteloso. Verifiquei o interior. Vazio. Respirei fundo, tentando ignorar o frio na espinha. Coincidência. Deve ser. Ouviu isso? A voz sussurrada de Lucas, o segurança, me assustou. Ouvir o quê? Perguntei, tentando parecer tranquilo. Um choro. Parecia vir do final do corredor. Ele respondeu, os olhos arregalados. Decidimos verificar. Cada passo ecoava, amplificando o silêncio que se seguiu. Nada. Você está imaginando coisas, Lucas. Eu disse, tentando soar convincente. Mas a dúvida também me corroía. Voltamos ao trabalho. O silêncio agora era denso, quase sólido. De repente, um baque. Virei-me a tempo de ver o corpo do homem sem nome se contorcer. Seus braços se moveram como se buscassem algo. Impossível. Corri até a maca. O corpo imóvel. As mãos crispadas como se tivessem lutado contra um inimigo invisível. Lucas, pálido como um fantasma, me encarava. O ar estava pesado, carregado de uma tensão que parecia vibrar em cada canto da sala. O som do baque ainda ecoava em meus ouvidos, um lembrete constante do que acabara de acontecer. O relógio na parede parecia ter parado, cada segundo se arrastando como uma eternidade. Você viu, não viu? Ele gaguejou. Sua voz era um sussurro, quase inaudível, mas carregada de medo e incredulidade. Assenti, sem palavras. Meu coração batia descompassado e eu podia sentir o suor frio escorrendo pela minha testa. O que acabara de presenciar desafiava toda a lógica, toda a razão. Era como se estivéssemos presos em um pesadelo do qual não podíamos acordar. O silêncio voltou a reinar. Mas desta vez, era um silêncio diferente, carregado de perguntas sem respostas, e de um medo que nos envolvia como um manto. O que mais poderia acontecer naquela noite? A sensação de que algo terrível estava prestes a acontecer não nos deixava. Lucas e eu trocamos um olhar, ambos cientes de que nossa realidade havia mudado para sempre. Segredos. Post-mortem. A atmosfera era sufocante, como se o próprio ar estivesse impregnado de mistério e medo. Tínhamos que saber mais sobre o homem sem nome, cuja presença parecia assombrar cada canto daquele lugar. Lucas, com mãos trêmulas, encontrou o relatório policial,
em uma gaveta empoeirada. Ele era suspeito de assassinatos brutais. Lucas sussurrou, os olhos fixos no papel amarelado pelo tempo. Torturava suas vítimas. Dizia que ouvia seus gritos mesmo depois da morte. Um calafrio percorreu minha espinha e o silêncio da sala parecia amplificar cada palavra dita por Lucas. Os gritos que Lucas jurou ter ouvido. Seria possível que... Não, bobagem. Mas as peças pareciam se encaixar de forma macabra. O relatório detalhava os métodos cruéis que ele usava, e cada linha lida fazia o ar parecer mais pesado. Lucas continuou, a voz quase inaudível. Ele acreditava que as almas das vítimas ficavam presas, condenadas a vagar eternamente. Olhei ao redor, sentindo uma presença invisível. Seria apenas nossa imaginação? Ou havia algo mais sombrio e inexplicável à espreita? A sensação de ser observado era inegável. Precisávamos descobrir a verdade, mesmo que isso significasse confrontar nossos piores medos. A investigação estava apenas começando, e o que encontraríamos poderia mudar tudo. Réplica aterrorizante. Outro corpo chegou. Uma mulher, jovem, com o mesmo sorriso sinistro do homem. Lucas leu o relatório em voz alta. Encontrada morta em sua casa. Causa da morte. Desconhecida. Nenhum sinal de arrombamento. Nenhum suspeito. Olhei para o corpo da mulher. Seus dedos se moveram, arranhando a superfície de metal da maca. O mesmo movimento que o homem. O pânico me dominou. Isso não era coincidência. Algo estava terrivelmente errado. A sala estava fria, o ar pesado com um silêncio opressor. As luzes piscavam, lançando sombras dançantes nas paredes. Lucas, com uma expressão de preocupação, continuou a examinar o relatório. Isso é impossível, ele murmurou. 2 corpos com as mesmas características, o mesmo sorriso sinistro, e agora, o mesmo movimento estranho. Eu me aproximei do corpo da mulher, tentando entender o que estava acontecendo. Seus olhos estavam fechados, mas havia algo perturbador em sua expressão. Era como se ela soubesse de algo que nós não sabíamos. O som de seus dedos arranhando a maca ecoava na sala, aumentando a sensação de terror. Lucas olhou para mim, seus olhos cheios de medo. Precisamos descobrir o que está acontecendo aqui, ele disse, sua voz tremendo. Isso não pode ser uma simples coincidência. Algo muito mais sinistro está em jogo. Enquanto observávamos, o corpo da mulher se contorceu novamente, e um frio percorreu minha espinha. A sensação de que estávamos lidando com algo além de nossa compreensão era inegável. O terror estava apenas começando. Fuga e medo. Pedi transferência no dia seguinte. Não podia mais pisar naquele lugar. As imagens dos corpos se contorcendo, os sons inexplicáveis, o sorriso macabro, tudo martelava na minha mente. Lucas, visivelmente abalado, concordou que era melhor assim. Nunca descobrimos o que realmente aconteceu naquela noite. Mas uma coisa era certa: a morte, naquele lugar, não era o fim. Sombras persistentes. Mesmo longe do necrotério, a sensação de estar sendo observado persistia. Em noites frias, ouço sussurros. Vejo vultos pelos cantos dos olhos. Seria apenas o eco daquela noite terrível? Ou a presença invisível ainda me assombra? Um lembrete constante do horror que espreita além do véu da morte? A resposta, temo, ainda permanece oculta nas sombras, assim como o mistério daquela noite no necrotério.